Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam animados para a nossa aula de educação física. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as nossas origens e sobre a nossa história. Hoje vamos conhecer a história do jogo da onça ou o adubo e como desenvolver o seu tabuleiro e como se joga. Conto com a sua presença e participação da nossa videoaula até o final. Ok? Vamos à nossa aula. Jogo da onça ou adubo. O jogo da onça ou adubo é um jogo de tabuleiro que começa a se tornar tradicional no Brasil. A sua origem remete aos povos indígenas do Brasil desde antes da invasão portuguesa. É uma divertida brincadeira que a princípio era praticada com pedras ou sementes e riscos traçados na areia. E hoje pode ser jogado em diversos aplicativos para smartphone. Então, aqui está relatando um pouco da sua origem, né? Então, só lembrando, o jogo da onça, ele é um jogo tradicional antes mesmo da invasão portuguesa, né? E da descoberta do Brasil. E essa origem, né? Quem descobriu foram os indígenas do Brasil, né? Os povos indígenas. E eles faziam, né? Uma divertida brincadeira com riscos e traçados na areia e jogava com pedras e sementes. E hoje, depois de muitos anos, houve uma grande evolução e esse jogo está nos aplicativos de smartphone. E eu creio que nós vamos ter o privilégio, né, de um dia no horário do almoço jogarmos o jogo da onça. O jogo da onça estimula o raciocínio lógico, o pensamento estratégico, a inteligência emocional, entre outras habilidades importantes para o desenvolvimento infantil e para a constituição do ser criança. O seu caráter lúdico merece destaque, pois através do brincar, as crianças são capazes de criar e vencer seus próprios limites e construir suas próprias aprendizagens. Os jogos e as brincadeiras estão presentes no cotidiano das crianças, sendo atividades livres e espontâneas, onde o aprendizado acontece por meio das interações com as demais crianças e com os objetivos à sua volta. Podem também ser utilizados como importantes ferramentas pedagógicas que auxiliam no processo de aprender a ser, a conhecer, a fazer e a conviver. Então, eu vou explicar essa parte para vocês. Quando nós estamos jogando, nós desenvolvemos o nosso raciocínio lógico, né? Lógico quer dizer as maneiras de se jogar, de cumprir as regras, as estratégias, o meu pensamento, né, ele vai sendo desenvolvido, eu vou me tornando um ser estratégico através das minhas jogadas, eu vou aprendendo a resolver problemas e a sair de dificuldades. E a minha inteligência emocional também. E entre outras habilidades importantes, você vai aprendendo a viver em grupo, você vai aprendendo a compartilhar, você vai aprendendo a cumprir regras, né? Tudo através do jogo e da brincadeira. O caráter lúdico, quer dizer, através da brincadeira, a criança é capaz de criar, de vencer seus próprios limites e construir as suas aprendizagens. Então, quando você está construindo o jogo de tabuleiro, você está vencendo você mesmo, você está aprendendo matemática, formas geométricas. Eu espero que vocês tenham entendido isso na construção do seu jogo de tabuleiro. Os jogos e as brincadeiras, elas estão presentes no cotidiano das crianças, como atividades livres, espontâneas, e o aprendizado acontece por meio de interações, de socialização, né, com as demais crianças, com o objeto à nossa volta. Mas ela também, as brincadeiras lúdicas, elas são umas ferramentas pedagógicas, quer dizer, que auxilia no desenvolvimento da inteligência, do raciocínio lógico, né? De saber ler, de escrever, de pintar. Então, essas são as ferramentas pedagógicas que auxiliam no processo de aprender a ser, a conhecer, a fazer e a conviver. Ok? Então, eu posso, através de um jogo, de uma brincadeira, eu vou adquirir
meu raciocínio lógico, meu pensamento estratégico, minha inteligência emocional, vou desenvolver as minhas habilidades motoras cognitivas, né? Mais entendimento, mais deslocamento de lugar, né? Mais opções de resolver problemas. Então, eu vou aprendendo a ser, a me conhecer, a fazer e a conviver. Né? Através dos jogos, nós aprendemos a respeitar o nosso companheiro, nós aprendemos a cooperar com os nossos colegas e a viver em grupo. Aí eu passei a atividade. Né? Nas atividades de hoje, iremos vivenciar alguns jogos de tabuleiro, de salão. O que acham? Conhece algum? Vamos conferir? Então, atividade 1. Para essa atividade, com a ajuda de um adulto, vamos confeccionar um jogo de tabuleiro que se chama o Jogo da Onça, também conhecido como adugo, originário da comunidade indígena Bororo, da região do Pantanal do Brasil. Hoje, tentaremos reproduzir esse jogo em casa, utilizando uma folha de papel. Vamos lá? Qual é o primeiro passo? Agora que você já conhece um pouco da história do jogo, que tal tentarmos desenhá-lo no caderno de educação física? Então, vamos precisar de uma folha de caderno, uma régua, uma canetinha ou lápis. Abaixo temos uma imagem demonstrando o passo a passo do nosso primeiro tabuleiro. Então, vamos observar as imagens. Essa aqui é a imagem que eu coloquei no bloco de atividade 1 para que você construísse o seu jogo da onça. Então, eu coloquei o passo a passo para construirmos o jogo da onça. Primeiro passo, letra A, fazer a margem. Por isso que eu indiquei a folha de caderno para que já ficasse mais fácil, né? Fazer aquele traçado lá da folha do caderno. Depois, dividir, a letra B, divida-se o espaço traçado da margem em 4 espaços iguais. Letra C, dividir, né, verticalmente em 3 espaços, onde aqui já temos 12 quadrados divididos iguais. Né? Depois, nós viemos para a letra D, onde faríamos o triângulo, né, ou polígono aqui, dentro desse espaço. Você pode fazer um triângulo para cima e um triângulo para baixo, ocupando a linha do meio. Na letra E, eu iria fazer um triângulo fazendo o pé do meu tabuleiro. Na letra F, no pé do meu tabuleiro, estou falando assim para ficar mais fácil de compreensão, você dividiria em 2 triângulos. E na letra G, eu colocaria as pontuações, aonde faz a demonstração dos 14 cachorros e a onça ao meio. Então, depois de seguir o passo a passo, aqui está o meu jogo de tabuleiro, né? O jogo da onça. E se você observar, nessa figura encontram-se várias figuras geométricas, o que quer dizer que eu posso aprender matemática e geometria quando estou desenvolvendo jogos de tabuleiro. Então, aqui encontra-se triângulo, quadrado, polígonos convexos, retas, semirretas, pontos, ângulos. Deu para entender? É onde eu vou desenvolver o meu raciocínio lógico. Então, vamos seguir com a nossa atividade, né? Então, agora nós vamos para a nossa segunda aula, né? Que é o nosso bloco de atividade 2, número 2. Vamos ler, né? Segundo passo. Depois de desenhar o tabuleiro na aula anterior, é hora de organizar as peças. Temos de ter 14 peças que representarão os cachorros e uma peça representando a onça. Essa peça tem que ser diferente. Podemos usar tampinhas de garrafa, pedrinhas, feijões e etc. Aí vem o exemplo da organização abaixo. Como que a brincadeira pode ser desenvolvida?
A brincadeira pode ser realizada em dupla, sendo que ele irá lembrar a dinâmica da disputa de damas. Então, o jogo da onça é um jogo bem parecido com o jogo de dama. Com o tabuleiro desenhado e suas peças definidas, começa a brincadeira. O jogador ficará com os cães, deve fazer que eles deixem a onça encurralada. Já para a onça, todo o seu trabalho é comer o máximo de cachorros que conseguir no tabuleiro. 4. Ganha quem conquistar seus objetivos primeiro. Se os cachorros conseguirem colocar a onça no centro ou em uma das pontas do tabuleiro, sem conseguir se movimentar, eles vencem. E se a onça devorar pelo menos 6 cachorros, ela vence. Agora vamos ao jogo. Mas antes, assista ao vídeo explicativo abaixo. Eu espero que você tenha assistido e possa, através disso aí, ter desenvolvido um bom jogo com seu pai, com sua mãe ou com seus irmãos. Atividade 1. Após assistir o jogo, após jogar, ter experiência de jogar, você vai responder a atividade 1. Agora, relate como foi a sua experiência nesse jogo. Quais foram as suas sensações? Em qual momento do jogo você se identificou mais? Sendo a onça ou sendo os cachorros? Percebeu que há diferentes estratégias? Nos diga também em qual estratégia você se saiu melhor, onça ou cachorros. Então, espero que você tenha experimentado essas duas posições no jogo, o de ser a onça e o de ser o cachorro, e que você possa responder essa pergunta e me enviar no nosso contato. Coloquei para você, tire foto das suas atividades e envie para a sua professora Leandra Davi e não esqueça dos combinados. Lembrando que, se for possível, você pode tirar uma foto jogando, com o seu parceiro aí. Aí eu coloquei uma sugestão brincante. Hoje fizemos o tabuleiro no papel, mas podemos também experimentar brincar no quintal, desenhando na terra ou até mesmo desenhar no chão, utilizando giz e pedrinhas como peças. Espero que tenha se divertido e aprendido com esse jogo da nossa cultura. E eu coloquei 3 figuras, exemplos de como esse jogo pode ser desenvolvido. Esse aqui foi desenhado numa cartolina maior e a pessoa tinha alguns animais, de brinquedo, e ele usou esses animais para desenvolver o jogo. Esse aqui, a pessoa está desenhando no chão e usando as pedrinhas, para seus cachorros, para ser a onça. Nesse aqui, a pessoa desenvolveu e fez o uso das tampinhas. Então, eu quero te lembrar que nós estamos em uma pandemia e é tempo de nós usarmos a nossa criatividade e desenvolvermos alguns meios de diversão em casa com os nossos familiares. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Obrigada pela sua participação e até a nossa próxima aula.